noite, meu nome é Daniel. Eu estou fazendo esse vídeo aqui em relação ao livro Memórias do Subsolo. Memórias do Subsolo é um livro que você vai procurar no YouTube, muita gente já comentou a respeito do livro e muitos comentários muito bem feitos, muito interessantes, né? Ele está aqui, o livro Memórias do Subsolo. Eu acho que se eu pudesse escolher um livro da obra de Dostoiévski que eu gostei mais, foi o Memórias do Subsolo, né? E eu resolvi fazer esse comentário sobre o livro porque é um livro que eu gosto muito e às vezes os comentários que eu vejo no YouTube, na internet a respeito do Memórias do Subsolo, quando o comentador fala a respeito do Homem do Subsolo, que é o personagem principal do livro, muitas vezes eu olho um olhar sobre o personagem, um olhar de fora, um olhar, vamos dizer assim, um olhar de pessoa sadia, né? Não o olhar do personagem e de quem o personagem representa, né? Porque o Homem do Subsolo, ele representa talvez uma porcentagem da população, talvez muito pequena e irrisória, mas que ela existe. E às vezes eu vejo os comentários, observando o Homem do Subsolo de uma maneira muito, assim, como se estivesse olhando um bicho no zoológico, né? Uma criatura abortada que é o chamado anti-herói, né? O chamado anti-herói dostoiévskiano. E eu não acho justo olhar para o Homem do Subsolo dessa forma, né? É uma pessoa doente? É. Assim como a maioria dos personagens que se destacam na obra de Dostoiévski são pessoas doentes, adoecidas. E eu acho assim, né? Quando eu sou muito fã do Dostoiévski, eu sempre gostei, e nunca me dei conta porque eu gostava tanto de Dostoiévski, né? Hoje eu percebo que certamente eu gostei tanto dessa literatura, como assim de muitas outras, porque eu me identifico com muitos personagens e muitas características desses personagens, elas existem em mim. Então, eu acho que eu estou gravando esse vídeo aqui exatamente para dizer, olha, o Homem do Subsolo, ele tem o seu valor, né? Talvez não na sociedade que a gente vive, uma sociedade muito prática, uma sociedade muito voltada para a produtividade, né? Uma sociedade voltada para a superficialidade, uma sociedade voltada para a ditadura da felicidade, né? Você tem que ser feliz, né? Um homem como o personagem do Memórias do Subsolo, ele realmente é uma criatura que fica à margem da sociedade, né? Do convívio humano. Eu queria fazer um comentário sobre o livro, o meu comentário, né? Não que os comentários que já tem aí não sejam bons, realmente são pessoas preparadas que comentam a literatura de Dostoiévski, algumas, né? Mas eu queria falar da questão da paixão, né? Do pathos que talvez torne o livro do Dostoiévski tão interessante, mais do que sua forma, né? É falado que o Memórias do Subsolo é um livro dividido em duas partes. A primeira são os pensamentos, é a parte mais filosófica da obra, em que ele, de alguma maneira, ele tenta não justificar sua conduta, mas de alguma maneira ele tenta justificar sua existência, né? E analisar com profundidade todas as nuances de como é que é existir como homem do subsolo, né? Ele descreve com muita profundidade, muita sabedoria, problemas da sua natureza, né? O que torna a vida dele tão difícil,
mas ele descreve uma, com uma profundidade assim que só um gênio como Dostoiévski conseguiria, né? Às vezes eu vejo também esse tipo de descrição em Fernando Pessoa. Os grandes, os notáveis da literatura, eles conseguem trazer à tona essas características psicológicas, né? Alguns detalhes que só um gênio conseguiria, um gênio como esses notáveis da literatura conseguiriam expor, né? Colocar em evidência certas características desse determinado tipo humano, né? É uma ficção, mas como toda boa ficção, ela tem que estar com os pés fincados em alguma realidade para que ela para que tenha valor, né? Para que ela seja convincente. E o que eu acho interessante no Homem do Subsolo é como ele, de alguma maneira, se justifica, né? Justifica a sua presença no mundo, né? Que apesar dele justificar de forma muito inteligente, a justificativa dele não é adequada para viver, apesar dele dizer por que ele é daquele jeito, como é que ele vive daquele jeito, não é uma justificativa que, por exemplo, a maioria da população compraria, né? Simplesmente ela pessoas que têm aquele mesmo perfil psicológico, elas são excluídas, jogadas de lado, né? E eu gostaria de falar como, não sei, pensar o Homem do Subsolo, porque é muito difícil fazer uma análise do Homem do Subsolo sem fazer alguma espécie de julgamento moral, cívico, como pessoa humana, do Homem do Subsolo. E eu acho importante, assim, eu queria na realidade defendê-lo, né? Quando eu li o livro a primeira vez, eu fiquei impressionado com a inteligência que ele conseguia argumentar sobre si mesmo, né? Eu fiquei impressionado e foi isso que me capturou no livro, né? Vi o comentário do Nietzsche na capa do livro, e outra coisa que me chamou a atenção foi esse comentário do Nietzsche, né? Que ele disse que um achado fortuito numa livraria e a voz do sangue se fez ouvir, né? Há quem diga que Dostoiévski é um Nietzsche com mais estilo, né? Todo o Nietzsche está em Dostoiévski. Então, achei muito interessante, né? E eu queria, dessa forma, chamar a atenção para a questão do homem, a questão do homem e sua capacidade de seguir em frente, de resistir, né? Não que eu esteja querendo falar de autoajuda, mas o Homem do Subsolo, se eu não me engano, ele fala de 20 anos no subsolo. Ele tem por volta de 40 anos, ele está há 20 anos no subsolo, né? 20 anos no subsolo. O que eu, depois de ler algumas vezes, eu fiquei imaginando, se são memórias do subsolo, é alguma coisa que ficou no passado, alguma coisa que ficou para trás. Talvez este homem do subsolo, em algum momento, ele tenha superado a sua problemática, tenha trabalhado a sua aceitação com a sociedade, com o mundo, e tenha se resolvido de alguma maneira e tenha conseguido seguir em frente, né? Chegado aos seus 70, 80 anos, como ele fala no livro, né? Como que ele acha uma imoralidade de chegar aos 80 anos, né? Que ninguém vive mais do que os 40. Talvez ele tenha mudado a perspectiva em relação à vida e tenha tido mais aceitação com as coisas, com suas limitações, né?
e ele talvez tenha mudado. Por isso que são recordações, né? São memórias. Na época que ele vivia no subsolo, numa situação infernal, né? Psicológica. E um ponto que eu queria salientar, a questão dele ser um anti-herói, né? Porque é um anti-herói, porque é um homem que seria um anti-herói, né? O que seria um anti-herói, né? A gente pensa no herói, no vencedor. O herói seria aquela criatura, aquele homem que supera todas as dificuldades e vence, né? Ele conquista o que quer, ele tem poder, ele chega onde quer, ele consegue muitas vezes pisar seus inimigos, trucidar seus inimigos. O herói, né? Há quem diga, esses heróis da Marvel que a gente vê, o Capitão América, o Hulk, eles sempre ganham no final, né? Aconteça o que acontecer, a vitória é certa, né? Esse é, a meu ver, o retrato poderia se chamar de herói, né? O vencedor. Mas na literatura, geralmente o herói é aquele personagem que se destaca, né? Mas na literatura, como a boa literatura, ela tenta salientar aqueles aspectos humanos mais sofridos, né? E geralmente, muitas vezes, os personagens morrem no final, né? Para ficar mais verossímil a coisa. Mas o herói no seu conceito de herói, é um vencedor, né? É um vencedor. O herói da tragédia grega, né? O Aquiles, né? Chega uma hora que ele morre, mas ele consegue ganhar do Heitor, ele vence a guerra de Troia, eles conseguem invadir Troia. Então o herói é aquele Ulisses, é o cara que volta para Ítaca e consegue superar todas as dificuldades. Esse é o conceito de herói. O anti-herói seria quase, no lugar da força que o herói tem, o anti-herói ele é tomado por uma fraqueza, né? O anti-herói é o portador da miséria humana e quando se escreve um livro com um anti-herói, mostra-se na realidade o lado negro e sombrio da condição humana. O lado negro e sombrio da condição humana. E que é exatamente o que sempre me interessou na literatura, de toda qualidade, né? Nunca gostei muito de sucessos, assim, personagens bem-sucedidos, né? O que me atrai mesmo são personagens sofredores, fracos, e na realidade a crítica literária sempre valoriza mais os anti-heróis, né? E o Homem do Subsolo é um desses, né? E é um anti-herói por excelência, é uma fraqueza muito grande que ele tem e que chama a atenção, né? Mas que aquele tipo de gente existe, né? E o Dostoiévski, eu acho que o editor, que quando ele escreveu o livro Memórias do Subsolo, disse que ele escreveu esse livro na cabeceira de morte, acho que da segunda mulher dele. Ele tinha muita facilidade para escrever livros rapidamente, e o livro não é tão grosso, o livro é bem fininho, mas talvez o editor dele tinha dito: ó, Dostoiévski, coloca aí no começo do livro um aviso, né? Avisa que não é você que é doente desse jeito, que nem o Homem do Subsolo, porque isso pode pegar muito mal, né, para um ser humano ter essas características, e bota lá que não é você, que aquilo é uma ficção, que o autor das memórias e o vivido pelas memórias, na realidade é uma ficção, mas que pode acontecer de existir um homem assim nessa geração que passou, né? Lógico, porque dentro da nossa sociedade que vive de aparência, né, vive
incontestavelmente todo mundo tem que manter as aparências para viver nessa sociedade. O Dostoiévski foi obrigado a dizer que não era ele, né? Eu desconfio que Dostoiévski, apesar de ter ciência também que muitos dos grandes gênios e artistas eles conseguem criar um personagem com a riqueza de detalhes daquela, com a profundidade psicológica daquela, às vezes só observando essas pessoas no mundo, no contexto social que eles vivem em algum lugar, eles conhecem essa natureza doentia das pessoas, muitas vezes só de observar. Mas Dostoiévski era uma pessoa que tinha seus problemas, né? Tinha seus problemas, era epiléptico, era viciado em jogo, e certamente ele conhecia, como a literatura dele é toda marcada pela doença, acho que, na minha opinião, de leigo, Dostoiévski era uma pessoa extremamente doente, né? Psiquicamente. Aquele fato dele ser viciado em jogo é uma doença, o vício no jogo, e aquilo traz todo tipo de coisas ruins que você pode imaginar para dentro do espírito da pessoa. Tudo isso ele conhecia, né? Tudo isso ele conhecia. Por isso que eu achei ele meio hipócrita, falando que ele viu, que tirando dele da reta, com aquela mensagem que ele escreveu no começo do livro, do Memórias do Subsolo. Tudo bem, mas normal, qualquer pessoa faria isso, que quisesse preservar as faces. Mas mesmo assim é interessante, né? E eu acho, falar sobre o livro Memórias do Subsolo, né? Esse vídeo aqui, o meu interesse é que ele não fique muito longo, que ele fique curto, até mesmo porque ninguém gosta de assistir um vídeo muito longo. E assim, como eu estava dizendo, é interessante você abordar o Memórias do Subsolo de uma perspectiva que eu acho que o que atrai mais no livro é a questão da patologia que tem lá, que o sujeito vive, né? Uma vez um amigo meu, ele deu esse livro para a mãe dele ler, que não era muito doente, a mãe dele, né, pessoa normal, professor e tudo. Ela começou a ler e ela olhou assim para o Homem do Subsolo e disse: não, isso é um louco, esse filme é um louco, né? Se você pegar o Memória do Subsolo para ler e a primeira impressão que você tiver, esse cara, a primeira impressão que você tiver do Homem do Subsolo, nossa, que cara genial, né? Nossa, que homem inteligente, caralho, que homem, porra, superior, né? Então você corre o sério risco de ser contado entre aquelas pessoas que são doentes, né? Tem algum problema psíquico. E essa foi a impressão que eu tive quando eu li, nossa, que cara genial, né? Mas é isso. Mas eu não sei, eu gostaria de entrar em detalhes da crítica literária, né? Que até mesmo eu não conheço muito, que os críticos literários falam sobre a obra de Dostoiévski, sei muito pouco. Sabe aqueles detalhes? O fato é que a crítica literária sempre aborda a literatura de uma maneira muito racional, né? Sempre aborda a literatura de uma maneira muito racional. Tipo assim, os comentários que eu já ouvi falar sobre a crítica literária de Dostoiévski, né? Que, não, Dostoiévski é um autor que preza pela polifonia e a característica da literatura dele, a polifonia. Sim, a polifonia. O que seria a polifonia? A polifonia seria uma multiplicidade de vozes dentro da literatura dele, né? Polifônico, uma literatura, um escrito polifônico, um texto polifônico, né?
Mas a gente vê isso em outros autores, né? A polifonia, né? Se é que eu entendi certo o que é polifonia. Mas a gente vê em Victor Hugo, por exemplo, né? Você lê Os Miseráveis, há uma multiplicidade de vozes dentro dos Miseráveis, dentro do Homem que Ri, muito grande. Isso é da riqueza do escritor, né? Mas, trazendo aqui para o lado da doença, que é o que eu queria trazer, fazer uma relação entre Memória do Subsolo e a doença que está contida nele, e toda na literatura de Dostoiévski. Eu acho que a gente podia, quando a gente abordar a literatura dostoiévskiana e ler os seus livros, a gente tem que levar em conta a questão da patologia humana, da doença, de como ser doente, né? Eu falo isso porque eu estava lendo um comentário de Dostoiévski do Thomas Mann, e ele realmente fala que a literatura dostoiévskiana é uma literatura da doença, né? E realmente eu acho que ele foi muito preciso, né? Mas, para mim, o que se destaca mais na literatura de Dostoiévski é essa questão da doença, né? Talvez por isso Dostoiévski era cristão, né? Porque Jesus não veio para as pessoas saudáveis, ela veio para os doentes mesmo, para os pecadores. E talvez essa parte cristã de Dostoiévski, o cristianismo de Dostoiévski fica mais caracterizado nos personagens de seus livros que são atormentados, doentes, pedófilos, depravados, né? Pessoas sociopatas, pessoas mesmo condenadas nessa vida, né? Bem, o vídeo está com 21 minutos, eu gostaria de falar mais, mas não preparei nada para falar agora. Aqui na realidade, eu tô apenas quis comentar, eu gosto muito de conversar. Se vocês quiserem deixar algum comentário no vídeo, né, eu agradeceria. Algum comentário respeitoso, né, também, porque eu gosto de certa respeito, né? Mas desculpe aí se eu não acrescentei nada, mas hoje, meu primeiro vídeo, eu estava querendo falar a respeito disso, da memória do subsolo, mas talvez exista mais coisas para se comentar a respeito do livro, né? Bem, é isso. Eu quero agradecer aí a atenção de vocês, desejar a todos aí uma ótima noite. E vocês que vão ler Dostoiévski, né? Aproveitem bem, porque é uma literatura de primeira linha. Realmente toda a obra dele é muito boa mesmo. Já obrigado a vocês, boa noite e até a próxima.